noite, está começando o programa Mais Mulher de hoje. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando que lá no nosso Instagram está rolando um sorteio super legal. Hoje nós teremos 2 brindes. Um da Maribel Moda Íntima, que está, nossa, de arrasar. E também da Juliette Moda Íntima, que ela mandou, gente, 2 itens de sex shop. Porque hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, que é o psicoterapeuta Dr. Vladimir Galhardo. Nós estamos aqui em Araraquara para recebê-lo. Então, fique aí e aguarde. Pessoal, outra coisa que nós gostaríamos de lembrar é o seguinte: nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. A retaguarda está de máscara, equipe reduzida, distanciamento, enfim, o que é necessário para fazer uma produção desse programa. E o Mais Mulher hoje vai falar com o psicoterapeuta, o Dr. Vladimir, sobre as necessidades emocionais que a mulher tem. Afeto, respeito, compreensão, essas nossas necessidades, como é que elas ficam mediante a todo esse empreendedorismo? Então fiquem com a gente, como a Priscila disse, tem um super sorteio daqui a pouco no final do programa e vamos dar sequência ao programa conhecendo agora o nosso entrevistado. Boa noite, Dr. Vladimir, seja bem-vindo ao Mais Mulher. Apresente-se pra gente. Boa noite, é uma honra estar aqui, participar do programa. É sempre bom a gente estar falando do trabalho do emocional, da sexualidade, atualizando nessa época de pandemia, né? Então, eu sou psicoterapeuta, especialista em psicossomática e sexualidade humana, e há 30 anos tenho clínica aqui em Araraquara, então acho que a noite vai ser bem produtiva. Nós estamos preparados para 4 horas de conversa, pessoal. A gente está pensando em fazer um podcast, porque a gente faz um alinhamento antes. E o Dr. Vlad é incrível. A gente já vai chamar ele de Vlad aqui, porque a gente já teve uma conversa, né, Priscila? Isso, Pri falou que... O que você falou, Pri? Que eu estava fazendo terapia antes. Ela estava aproveitando o doutor e fazendo uma consulta. É que eu adorei. Vocês vão conhecê-lo melhor, quem ainda não o conhece, porque tem vários pacientes em Matão. Então, foi muito gostosa a nossa pré-conversa, tá? Enfim, o que nós queríamos conversar, iniciar a conversa é o seguinte: a mulher está empoderada hoje, nós estamos falando de empoderamento, o programa Mais Mulher traz essa coisa do empreendedorismo feminino, e eu queria que você trouxesse para a gente o que está chegando na clínica, como é que está sendo essa cobrança pelo sucesso da mulher, relacionado com o nosso tema, sexualidade da mulher no século XXI, tá? Como é que está sendo essa evolução da mulher, Vlad? Acredito que esse empoderamento no século XXI da mulher é uma conquista de muito tempo, né? Ela vem ao longo dos anos sofrendo. Se a gente pegar a mulher, antigamente a gente estudava muito o comportamento humano da mulher e a gente estudava muito essa questão da saúde. Então dizia, por exemplo, que a mulher tinha maior longevidade do que o homem. E tinha um estudo que dizia que era por causa da progesterona. E a gente, estudando todo esse comportamento, nós vimos que na década de 20, 30, a mulher sofria muito, principalmente com o machismo, com um mundo mais patriarcal, então ela tinha uma sexualidade mais reprimida, né? Quando vocês, mulheres, queimaram o sutiã em praça pública, na década de 60, que isso foi um marco muito, muito grande, que a mulher busca um lugar no mercado de trabalho, ela busca um lugar, uma liberação sexual merecida, né? E, então, o que acontece com ela? Ela se transforma e caminha para esse empoderamento do século XXI. Aproveitando todo esse sucesso que as mulheres estão tendo e também tanto em casa como também no mercado de trabalho, queria saber do doutor, isso reflete na vida íntima da mulher? Reflete porque é o seguinte, eu sou extremamente feminista. Na clínica eu tenho uma clientela hoje de 70%, 80% de mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas se identificam, elas buscam, diferente dos homens que têm um pouco mais de receio, de trava. Então o homem ele não procura muito um terapeuta, né?
e principalmente um sexólogo, qualquer coisa que seja. Geralmente ele é indicado, ele não vem de livre e espontânea vontade, né? Então a mulher ela tem esse comportamento, e eu costumo dizer, mesmo como feminista, que a mulher tem um defeitinho de fábrica. Por que ela tem um defeitinho de fábrica? Por quê? Não quero que as mulheres me malhem aqui. Mas é porque, assim, a mulher, ela vem com o instinto materno, ele dá um reflexo no comportamento dela. Então, quando vocês, na década de 60, lá, voltando, buscaram um lugarzinho, se empoderaram, aconteceu o seguinte: a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela está trabalhando, ela foi para a evolução dela, para o lugar, para a sexualidade dela e tal. Só que a mulher, ela tem hoje o terceiro turno. Qual é o terceiro turno? É quando você chega em casa, entendeu? Diferente do homem. Imagina é difícil, agora, ainda pandemia. é difícil a gente ver, por exemplo, mulheres fazendo happy hour. Sim. É difícil, porque a mulher, ela está no trabalho, mas ela pensa 24 horas nos papéis dela. Quais são os papéis? Ela é mãe, ela é esposa, ela administra uma casa, então, e além de tudo, ela é profissional. Tá. Então, dentro desse aspecto, a gente percebe o seguinte, que o nível de estresse, nível de doenças psicossomáticas, nível de anulação, a mulher se anulou, porque ela está nesse ritmo forte, no ritmo... Em pleno 2021, 2021, a mulher ainda sofre com tudo sim. isso, porque acumulou muitos papéis. Ela acumula papéis e ela não tem a chave de liga e desliga. Eita, Priscila. Então, às vezes eu pergunto para pacientes assim, que momento você está pensando em você? Ela fala assim, ela pensa, e aí ela fala assim, olha, doutor Vladimir, eu não consigo imaginar o momento do dia. Ou eu pergunto muito, o que você faz para você? Né? Qual é o teu hobby? O que você gosta que é só teu, não é dentro desses papéis? Mãe, profissional, dona de casa, esposa. Entendi. Ela não sabe dizer. Aí eu até brinco, eu falo, mas nem na hora do banho? Não, doutor Vladimir, porque na hora do banho, às vezes a molecada está batendo na porta, o marido está pedindo alguma coisa, e às vezes eu não posso nem trancar a porta do banheiro. Então a mulher, com todo esse empoderamento, ela ainda sofre do estresse, ela sofre desse papel exacerbado aí na sociedade, entendeu? Mesmo porque a gente tem que carregar uma outra função que as pessoas se veem mais. Sim. Está produzida, você estava contando dessa coisa do lar, e agora em pandemia que ficou-se os escritórios em home office, foi uma loucura então, né? Eu imagino para você, o que você deve ter ouvido em clínica, dessa situação, né, Vlad? Porque, assim, vamos pensar uma mulher hoje que tem uma criança nas fases do desenvolvimento. Uma criança, ela tem um filho na infância, um filho na adolescência. Ela teve que administrar o lar dela, ela teve que trazer essa criança para dentro de casa. Muito do professor fazia esse papel, né? Então, ela toma um fôlego quando ela manda a criança para a escola. E a própria criança cria uma autonomia de atividade pedagógica dentro da escola, faz as tarefas, o professor tem o papel dele ali, e a mulher na pandemia não, além de todos os afazeres, ela também foi professora, ela tinha que acompanhar as atividades, as tarefas, tudo, né? Então ficou complicado para ela, né? E papo gostoso, né, pessoal? Então, lembrando também que ele vai falar sobre somatização e vai dar dicas de relacionamento. Então, fica com a gente. Eu quero chamar um VT super legal da Love Brands, que o tema é Love Brands acredita na forma de amor. Eu sempre me senti diferente. Nunca me encaixei nos padrões. Usar vestido era um pesadelo. Eu amava me arrumar.
Eu odiava me arrumar. Me arrumar sempre foi uma diversão. A gente era tão igual e tão diferentes. Eu sonhava que eu era outra pessoa. Ele não se sentia à vontade, sempre brigando, irritado, até que um dia ele se descobriu. E um dia, o que parecia impossível, um sonho, virou realidade. E hoje eu sou quem eu sonhava ser. Quem eu sempre fui de verdade. Foi um processo de entendimento e respeito. É um processo de dentro para fora. Descobrimos que cada um é um universo em si e encontramos um mundo de possibilidades. Pessoal, estamos de volta e a gente quer lembrar o seguinte para você. Vai lá no nosso perfil, começa a seguir o perfil, curte a Arte Oficial e marca um montão de amigos. Um de cada vez, tá? Um de cada vez. Eu estou olhando para o lugar errado, pelo que o Igor está me mostrando, né, Igor? Ah, se ajeita, Igor, porque a gente nunca se ajeita, né? A gente nunca acha a câmera. Mas, enfim, o recadinho é esse. Pessoal, a gente vai voltar a nossa conversa aqui com o Dr. Vladimir e ele estava falando das nossas multitarefas. E nós queríamos saber o seguinte, no pacto de casamento entre homem e mulher, agora, nessa pandemia, no século XXI, como é que está a sexualidade da mulher dentro do casamento? Nós temos que pensar que existe uma diferença muito grande. Às vezes o homem ele quer ter uma relação sexual para ficar mais tranquilo. E a mulher precisa estar tranquila para ter uma relação sexual. É por aí, né? Exatamente isso. Vocês concordam, meninas? Então, na verdade, a gente pensa que com essas tarefas o estresse é muito grande, então a sexualidade dela fica um pouco engavetada, fica ali no segundo plano. E é importante que o universo masculino entenda um pouco disso. E uma das grandes queixas no consultório é isso: doutor, minha libido está baixa, doutor, meu marido cobra muito sexo, meu marido tem isso, tem aquilo. Então, e os homens, quando vão para o consultório, também cobram muito disso. Mas tudo isso é por quê? Porque esse é um dos reflexos negativos dessa emancipação. É um reflexo negativo desse comportamento. Por isso que a gente não trabalha diretamente a sexualidade. A gente procura trabalhar essa mulher no contexto dela colocar coisas para ela, dela colocar coisas que ela vai aliviar o estresse, que ela vai se encontrar, porque muitas vezes ela não tem o autoconhecimento. Muitas vezes a autoestima dela está interferindo. E quando a autoestima interfere no corpo, por exemplo, esse corpo ele deixa de dar prazer. Ele não é mais um órgão de prazer. Ele é um órgão que ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar de casa, como eu falei. Ele tem que trabalhar, tem que cuidar do trabalho em si que ela desenvolve na sociedade. Então, o corpo deixa de ser um órgão de prazer. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar em buscar essa mulher que está lá dentro. Resgatar essa mulher. Ela tem que ter um eixo, uma autoestima e fazer coisas para ela, ela tem que identificar. E aí isso começa a dar um reflexo no casamento, porque o marido percebe. Essa mulher começou a fazer terapia e ela está mudada. Mas não é, porque ela está buscando, ela está se encontrando. E nessa terapia também, nós falamos um pouquinho antes, depois você falou agora há pouco, que a mulher vai mais para a terapia que o homem. Quando o homem vai para a terapia, tem acontecido da libido do homem também reduzir nesse período de pandemia? E aconteceu o inverso? Ele ser cobrado também pela parceira? Como eu disse aqui nos bastidores que eu sou extremamente feminista, né? Eu tenho a minha esposa que me ensina todo dia, tenho minha filha, tenho filhas do casamento, meu segundo casamento. Então eu costumo dizer o seguinte, que se eu atender 100 mulheres, cada mulher é um universo. Entendi. 100 mulheres. Sim. Se eu atender 100 homens, os 100 homens são óbvios. Geralmente existe uma obviedade masculina. Ah, menino. Não que eu não mergulhe. Nos surpreendam, não por que favor. eu não possa mergulhar numa questão mais terapêutica e ver que somos seres únicos. Sim. Mas em matéria de comportamento, de atitude, de pensamento, a mulher é um universo independente. Então, nesse sentido, a gente procura
trabalhar, resgatar realmente essa mulher. Outra coisa que prejudica muito a mulher, que a gente identifica hoje, é a cobrança da estética, né? Sim. Então, a mulher também não se aceitando, ela tem essa libido, essa sexualidade também engavetada. Porque hoje tudo é um padrão social, né? Então, a mulher tem uma cobrança sobre ela, diferente da cobrança sobre o homem. Então, a cobrança em cima da mulher é muito mais alta, né? E o sexo para a mulher sempre foi um tabu, né? Sempre. E sempre a mulher era vista assim como para dar prazer para o homem. Sim. Hoje as mulheres buscam esse prazer, Na, né? na década de 20, de 30, para vocês terem uma ideia, o marido chegava em casa, geralmente era a época do café, do colonialismo, o marido chegava em casa e ele dizia, olha, hoje eu vou te usar. E aquela mulher, ela não tinha, por exemplo, ela não tinha que expressar nenhum prazer, ela não podia expressar o prazer. Então, realmente, era uma sexualidade quase que brutal, não é? E depois, esse mesmo marido, às vezes, tinha lá uma outra mulher e que ela poderia realizar todos os desejos ali e tal, mas a esposa não podia, porque tinha o tabu antropológico da mulher, tinha o tabu do sagrado da mulher, o tabu religioso. Então, nessas décadas de 20, 30, a mulher não podia, né? Quando ela busca a liberação, essa liberdade sexual, o que nós estamos vendo muito é a insegurança masculina. É mesmo? Então, gera insegurança masculina. Geralmente, os urologistas encaminham os homens para nós. Por exemplo, a gente encontra muitos jovens tomando remédios para disfunção erétil pela insegurança. Li isso há poucos dias, Vlad. Meninos de 20 anos tomando remédio para manter ereção. De 20, uma loucura. 20, 24 anos, porque 25, porque é uma fase uma geração que está vindo agora, que as meninas estão bem empoderadas, né? Oh, meu Sim. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem o primeiro impulso sexual, 11, 12, 13 anos que você tem o primeiro impulso sexual, o que acontecia muito era o seguinte, a mulher não podia nem tocar o órgão sexual dela, porque na verdade ela tinha um tabu do ímen, um tabu da virgindade, né? E aí o que acontecia? Ela não poderia tocar. E o menino já começava a descobrir a sexualidade dele. Lá para 17, 18 anos, que era uma média que ela perdia a virgindade, hoje pela Associação Brasileira de Sexualidade, as meninas estão perdendo dos 12 aos 16, mas em alguma época, nas décadas passadas, 17, 18 anos, o que ela fazia? Ela encontrava um namoradinho e ela tinha que se ajustar à sexualidade do menino. Ela não tinha a sexualidade dela. Então é comum encontrar mulheres de 40, 50 anos que nunca tiveram orgasmo, por exemplo. É muito comum. Eu já perguntei para uma paciente se ela tinha orgasmo, ela falou que tinha Unimed. Não, doutor, só tem Unimed. Essa foi ótima. E você sabe, então, veja bem, é importante a gente aprofundar nesse sentido, porque esse autoconhecimento ele tem que ser trabalhado no âmbito clínico, não só embasado na sexualidade. Ele tem que ser trabalhado em todos os sentidos. Certo. Então, essa faixa etária de mulheres são mulheres que se reprimiram, são mulheres que se adaptaram, são mulheres que aceitaram todos os papéis ali do masculino, todos os ambientes, que viveram para filhos. Por quê? A mulher tem um defeitinho. E esse defeito de fábrica, além de ser o liga e desliga, né, dos papéis dela, a mulher tem uma coisa que chama-se instinto materno. E o instinto materno, gente, faz com que a mulher ela se adapte a tudo. Então ela se adapta. Fiquem ligados até o final, que ele vai ensinar a gente a achar o off, tá? É isso, né, Priscila? Então ela se adapta a tudo. Ela se adapta ao marido bravo, ela se adapta a um
um marido seco, não carinhoso. Ela se adapta ao marido que trai. A mulher perdoa muito a traição. Ela A se mulher adapta, perdoa mais que o homem? perdoa Hoje em mais, dia? mais. É mesmo? Mais. Porque ela se adapta, ela fica presa, seja por questões de filho, questões econômicas. Ela, por ter essa questão do instinto materno, ela é capaz de perdoar e de se adaptar sempre. Porque como nós estamos falando em sexualidade, a gente está vendo tudo que complica a nossa sexualidade, tá? Tudo que trava a nossa sexualidade. E quando a mulher acha essas destravas, às vezes você encontra esse estranhamento no homem, né? Quando você está muito liberta, muito empoderada. Isso, você tromba com isso? Assusta um pouco o homem? Assusta porque ele fala assim, peraí, essa mulher está diferente. O que essa mulher tá fazendo? Ele fala, peraí, tem alguma coisa estranha nessa mulher. Ele fala, opa, tem alguma coisa. A primeira coisa que ele pensa, porque o homem ele tem os mecanismos dele de busca da sexualidade e a mulher também tem o direito. Se a gente for pensar no século XXI, os direitos são iguais. Mas, na verdade, quando tem uma mudança de comportamento, por menor que seja, o homem falou louco, né? É simples, de tudo. Quer ver uma coisa? É quando ela espera que o homem a procure. É muito comum eu ouvir assim, doutor, não me procura mais. Entendi. Mas você procura ele? Não, eu nunca procurei. E aí eu falo, procura? Aí quando ela procura, ele se amedronta. Ele fala, peraí, como que é isso? E vou te falar uma coisa, falando em procura. Você entra lá no nosso perfil, começa a seguir. Começa a seguir nosso perfil, curte a Arte Oficial e marca os amigos, porque isso aqui vai apavorar. Aqui, a Isabel mandou, a Pri falou que é algo super especial, é Super isso? especial. A Isabel falou que é especial, então a ganhadora vai, apresentar. Olha isso, gente, presentaço, que você vai concorrer. E é assim, é uma lingerie que vai deixar a tua vida, a sua sexualidade um pouco mais estimulada. E daqui a pouco, a Priscila, porque ela entendeu isso melhor, a gente fez uma visita técnica hoje, lá na Graziele, numa lojinha em Matão muito charmosinha, chamada Juliette. E ela vai presentear você, que está concorrendo a esses prêmios, com isso aqui. E daqui a pouco, a Priscila Galli vai te explicar o que é isso. Né, Pri? Quer que eu já explique? Eu Quer que eu quero. já fale? Então Explica, vamos lá. Vamos lá. Olha, vocês veem que as embalagens hoje em dia estão bem assim, né, Sil? Bem discreta. Bem Se você puser na tua discretas. bolsa, vão pensar que é um creme de mão. Isso. Então ela falou pra gente que aqui é um gelzinho quente para estimular a mulher e o homem também. E aqui um gelzinho gelado. Ela falou que associando um e o outro, vocês vão ter, aquela noite maravilhosa. Então, Então lá vocês encontram todo tipo de gel, também todos os Vocês vão acessórios concorrer. de sex shop, tá bom, pessoal? Então não deixe de ir lá conhecer a loja da Da Gra. Juliette, da Gra, isso. tá bom? E é importante dizer também que calcinha bege, né? A gente ia perguntar. Calcinha bege não. Calcinha bege já passou, né? Já essa fase. passou. Mas até na vestimenta o homem percebe, né? Quando a Sim. mulher usa calcinha bege no dia a dia do trabalho dela, e de repente ela põe uma um pouco mais sexy, fala, o que está acontecendo com essa mulher, né? Por isso que os homens estão inseguros por isso, Sim. né? Então, Porque por isso que hoje no programa, além de trazê-lo, está sendo uma grande honra, está sendo uma delícia de bate-papo, nós resolvemos, a nossa colaboradora conseguiu esses mimos para as mulheres que são para autoestima. Isso é válido para autoestima? Uma lingerie boa, um Produtinho. gelzinho, esse tipo de coisa é válido? tudo é válido porque, assim, aí a gente entra no outro campo, que é o campo da rotina do casal, né? Então, quando ela usa uma lingerie, que é um adereço ali que vai deixá-la mais bonita, que vai estimular a sensualidade dela e que vai também estimular um fetiche no homem, a lingerie ou o próprio creme, seja ele para esquentar ou para esfriar, ou para apimentar. Então, quer dizer,
tudo é válido. Lá na O Juliette tem casal- tudo, né, Priscila? é importante que o casal busque isso de uma forma Equilibrada, né? equilibrada. Não a lingerie eu acho que perfeito. Mas as questões assim mais de sex shop é uma coisa de escolha do casal. casal. Né? Hoje a gente trouxe no sentido Mas de os dar uma gels são descontração, importantes, né? são importantes sim, gel, lingerie, algumas coisas que vai quebrar aquela rotina que geralmente também entra. Nós entramos numa rotina, né? Sim, Sim. é A importante gente ter. levanta sempre no mesmo horário, a gente almoça sempre no mesmo horário, vai dormir no mesmo horário, a sexualidade também entra nessa questão da rotina. E Então- falando em rotina, em quebra de rotina, a gente viu um vídeo agora que eu acho encantador da Imaginário, da Love Brands, né, Pri? E a Pri trouxe uma questão que eu achei incrível. A gente falou em rotina, a gente falou nessa sexualidade que foi reprimida por muito tempo, em como a mulher teve, algumas décadas atrás, a sexualidade dela reprimida. E a Pri aqui no nosso briefing estava falando de uma pergunta que eu achei simplesmente incrível. Sim, é uma dúvida que eu tenho filhos adolescentes, tem vários amigos que frequentam, né, lá em casa. E esse dia a gente estava batendo um papo e veio essa questão. Eles falaram assim: hoje aquele mulher e homem, ou mulher com mulher, homem com homem, não faz mais parte. Eles se apaixonam pela pessoa. Então, a mulher pode se apaixonar por uma mulher, um homem pelo um homem, mas pela pessoa. Isso vem mudando ou é coisa dessa fase de adolescente? Porque que eu me lembre, eu sempre fui criada para gostar de um homem. Então, que nem eles falam, eu acho o homem bonito. Não, eu acho uma mulher e um homem bonito ao mesmo tempo. É uma sexualidade agora diferente? Como que é, doutor? Quando a gente fala das gerações, geralmente você vai estudar não só a sexualidade, mas você vai estudar um comportamento do ser humano como um todo. Você trabalha muito em gerações, né? Então a gente se encontra numa geração em que os jovens estão passando por uma transformação muito grande. Essa transformação ainda a gente não tem um prognóstico do que vai acontecer, como que vai acontecer. Mas é uma geração que está em transformação e eles trazem mesmo essa questão do se apaixonar pelo indivíduo, pelo ser humano, e não essa coisa padronizada, ou clássica, que é a sexual. O menino tem que gostar da menina e a menina do menino, né? Então, eu tenho visto muito no consultório, isso tem assustado muitos pais, tem assustado. Eu percebo que muitas coisas é um pouco do modismo, não é uma sexualidade convicta, plena ainda, porque ela é mutante, ela se transforma. Então, outro dia, eu atendendo uma adolescente de 18 anos, ela veio para mim e disse assim: olha, eu sou homossexual, meus pais não aceitam. Ok. Mas a sua homossexualidade... Não, eu sou homossexual, já tive experiência homossexual e heterossexual, e sou homossexual convicta. Falei, tá bom, então vamos chamar teus pais. Conversei com os pais, tem ainda aquela resistência, né? Mas passou um período, ela voltou e falou, doutor Vladimir, conheci um menino, e estou gostando do menino. Então eu falei, e a sexualidade? Não, a sexualidade está boa, está perfeita. Então, quer dizer, eles têm essa versatilidade, eles têm, né? E é uma coisa que nos assusta, até no âmbito clínico, porque é uma transformação do comportamento humano e que reflete na sexualidade, com certeza, né? Então, agora, veja bem, tem uma coisa de estabelecer a sexualidade propriamente dita e tem uma questão também de modismo. O que a gente tem percebido é que está dividido um pouco isso, entendeu? Tá. Legal, viu, gente? Eu, como mãe de adolescente, super legal. Né? Difícil, né, Priscila? É muito Difícil difícil que- entender os adolescentes. É difícil você separar uma coisa da outra, eu imagino. O que é importante, eu acho, que é ter respeito pela situação, entender, sentar com seu filho, imagino eu, ter uma boa conversa em casa, aquela coisa da família. Entender isso e ver se precisa de um profissional para destravar isso.
se for necessário. Às vezes nem para destravar, às vezes até para uma própria interpretação. Entendi. Porque para entender tudo, porque a alma humana ela tem muito esconderijo. Nós temos o inconsciente, o consciente. Nós temos o nosso cérebro tem 4 estágios. Eu identifico, eu interpreto, elaboro e mudo. Então, quer dizer, como a alma humana tem muito esconderijo, você nem sempre consegue entender aquele contexto. E a perspectiva de cada um é muito diferente. É como se a gente olhasse num calendoscópio. Você vê o mundo de uma forma, Silmara vê um mundo de outra forma, e aí cada um interpreta de uma forma. Somos seres únicos, né? Então é importante que a ajuda de um profissional, ele vai tentar montar esse quebra-cabeça. E aliviar, por exemplo, angústia, aliviar, por exemplo, ansiedade, aliviar, por exemplo, classificação, aliviar, romper com padrões antigos. Porque eu já peguei pessoas de um intelectual alto que trouxe a filha todinha machucada, porque ela chegou em casa e disse que era homossexual. E o mesmo também com meninos que disse. Então, é uma coisa complexa, a nossa área ela é muito complexa, porque assim, como a alma humana ela é complexa, então a gente precisa estar montando esse quebra-cabeça. É diferente quando você vai num otorrino, se a tua garganta estiver vermelha, ele vai te dar um anti-inflamatório, se estiver amarelo, ele vai te dar um antibiótico. Sim. Nós não. Por isso que terapia, por mais rápido, por mais eficaz, por mais claro que seja o profissional, ela leva um tempo, porque é um processo de descoberta, é um processo de encontro consigo mesmo, é um processo de você encontrar os teus demônios. É um ato de coragem a terapia. Ato de coragem, você buscar eu encontro as minhas sombras, eu identifico as minhas sombras e às vezes eu passo a conviver com as minhas sombras, né, as nossas limitações. Então é um ato de coragem, porque nem sempre nós temos rotas de fuga, né? E temos rotas de fuga no emocional, temos rotas de fuga psíquicas que a gente desconta em tudo, né? Temos rotas de fuga que ela vai fazer com que a gente pense de uma forma de um auto-engano. Então eu passo a me auto-enganar, até mesmo em relação a mim. Então, por isso que é muito difícil a gente classificar. Interessante o que ele falou agora, tá? Fuga. Eu acho que a gente podia ir um pouquinho para um outro assunto que a gente quer falar com ele hoje, porque assim, senão a gente vai fazer um podcast de 4 horas, que é somatização. Antes, porém, o que a gente... Ah, obrigada, Igor. Estamos sempre olhando para o lado errado, pessoal. Seguinte, vamos dar uma olhadinha num vídeo da MR Seguradora? A Raquel e a Marister são 2 parceiras nossas, empreendedoras, e que falam de segurança. E toda semana elas mandam um videozinho. E hoje a Raquel vai falar com a gente, vai mostrar para a gente mais um recadinho desse tipo que é importante. É importante sempre você estar seguro. Daqui a pouco a gente volta com o doutor para 2 coisas. Ele vai ensinar até o final do programa o off, ou o caminho para o off, tá? E a gente vai falar um pouquinho de somatização. Procurando um seguro para proteger sua casa? Contrate o seguro Tóquio Marine Residencial e conte com coberturas contra incêndio, danos elétricos, roubo e outros imprevistos. Além da assistência 24 horas que facilita o seu dia a dia. Você contrata o seguro online, paga em 12 vezes sem juros no cartão e ainda concorre a R$10.000 todo mês. Conheça o seguro Tóquio Marine Residencial e deixa que a gente cuida do seu patrimônio. Pessoal, que papo gostoso e legal, né? E aproveitando, nós estamos lá com o sorteio do brinde da Maribel e também da Juliette. Então vai lá no nosso perfil no Instagram e curta, compartilhe, marque um amigo,
tá? Para vocês concorrerem, porque os prêmios estão ótimos. Voltando com o doutor, o que é somatização? Somatização é o seguinte, dentro do emocional, dentro do nosso inconsciente, tudo aquilo que nós não resolvemos, ele é jogado para o corpo. Então, se você tem, por exemplo, uma ansiedade, que é o mal do século, né? O século XXI é pautado pela ansiedade. Estamos numa era de pandemia, em que nós descobrimos que na pandemia somos vulneráveis, não somos semideuses, né? Achávamos que quase que éramos imortais, né? A pandemia mostra isso, a pandemia vem nos ensinar muita coisa, e só que a ansiedade é a doença do século XXI, e a ansiedade na pandemia aumentou muito mais, né? Então, por exemplo, num quadro de ansiedade, você tem uma descargas bioquímicas que vão atrapalhar teu corpo. Então, você tem uma descarga adrenérgica que vai aumentar seus batimentos cardíacos. Você tem uma produção de ácidos clorídricos ali no estômago. Você tem um aumento de cortisol. E aí o seu sistema imunológico interfere. Então, isso seria uma somatização dentro da ansiedade, dentro de um conflito. Às vezes você tem uma mágoa reprimida, você gera angústia e você vai sentir aperto no peito, vontade de chorar. É isso que eu ia te perguntar. Qual a pista de somatização e patológico? A somatização ela já começa a estabelecer uma mudança corporal. Entendi. Então você sempre observa essa mudança corporal, sempre vai ter uma questão emocional por trás. A gente defende que sempre tenha. Não que você não vá procurar um especialista, Sim. mas a gente sempre vê que o emocional, na maioria das doenças, ou eu diria quase todas as doenças, Tem ele algumas interfere. doenças que são assim muito recorrentes em relação a serem psicossomáticas, por exemplo, enxaqueca, síndrome de intestino irritado, algumas coisas assim. Você tem que tratar o sintoma, mas às vezes tem que ver de onde ela está vindo, que você Sim. comentou disso de uma mágoa reprimida, é algo que vai para aqueles caminhos que você comentou, dos Sim, esconderijos? Sim. Há pouco, a gente descarta tudo que é físico. Então, há pouco, antes do programa, uma paciente disse que estava com tontura e crise de labirintite. Eu já tinha encaminhado ela para o otorrino. E o próprio otorrino, já com uma visão mais atualizada, perguntou se ela tinha passado por um processo de estresse. E ela tinha passado por um processo de estresse. Então, isso reforça um pouquinho mais a labirintite dela. Então, a gente procurou acalmar, procura buscar alguns recursos, porque ela pode até tomar uma medicação para labirintite, mas se o estresse estiver ali instalado, ele vai continuar. Tem que ter o equilíbrio disso, tem que ter o acompanhamento do médico, do terapeuta, né? É sempre importante reforçar isso. É comum a gente sempre receber falando da sexualidade, né? Então eu tenho homens, às vezes, que têm uma ejaculação precoce, ou que têm uma impotência sexual, ou mulheres também que têm uma anorexia sexual, uma anorgasmia. A gente sempre descarta com o ginecologista ou com o urologista toda a parte metabólica, toda a parte química e física, através de exames e tal, e aí o que sobrar, a gente trabalha. O que eu encontro, ainda o orgasmo, né? Ainda o orgasmo é um grande tabu, né? E eu estava lendo, eu falo para a Priscila que eu pesquiso muito, né? Por isso que ela faz mais perguntas que eu, viu, gente? Ela pesquisa demais. Pesquiso demais. Existem várias formas de orgasmo. Existem várias formas da mulher e do homem terem orgasmo. É que o orgasmo masculino ele é mais físico, né? Ele se demonstra através da ejaculação. Mas o orgasmo feminino, existem várias formas de orgasmo feminino? Uma das desvantagens masculinas, eu sempre costumo brincar no consultório. Até que enfim, né? Uma desvantagem. Tem. As desvantagens tem porque é o seguinte, se a gente for pensar anatomicamente, o brinquedo do homem é de montar, o de vocês é só de abrir, né? Então, o órgão sexual, por isso que nós temos muitos homens inseguros por isso.
né? Então ele tem que ter muita concentração, ele não pode estar estressado. Homem estressado, por quê? O que é o pênis? O pênis ele é totalmente irrigado de sangue. Quando ele tem um estresse, quando ele está passando por um período de insegurança, o coração não vai pensar em bombear sangue para um órgão que é de prazer. Ele vai procurar bombear sangue para os outros órgãos, né? Agora, dentro da sexualidade feminina, nós temos o orgasmo clitoriano, que a maioria das mulheres são orgásmicas clitorianas, e o orgasmo de penetração. Dentro do orgasmo de penetração, a mulher, ela pensa, a relação sexual dela vai ser uma relação sexual completa. O que a gente encontra também na clínica, no consultório, são mulheres que, às vezes, pelo parceiro não ter essa perspicácia ou essa sensibilidade, então falta preliminar. Então, faltando preliminar na relação sexual, ele vai, vamos dizer assim, ela vai ter a relação sexual e geralmente ela pode até fingir um orgasmo, que é comum, mas ela não satisfazer. Então eu costumo sempre dizer para as mulheres o seguinte: vai para uma relação sexual, vai em busca do teu orgasmo. Porque como ela tem também o instinto materno inconsciente, ela pensa só em dar prazer para aquele homem e não receber prazer. Ela traz uma carga antropológica, ela traz um histórico de servir. A mulher não tem que servir, a mulher tem que ser servida. A mulher tem que ser respeitada, ela tem que reivindicar o que ela quer, seja na cama, na mesa, no trabalho, na sociedade, ela tem que reivindicar. Isso é empoderamento. Sim. Não, eu não diria que nem é empoderamento, eu acho que no século XXI a busca dela, né? É a busca dela se dela. encontrar, né? Ela tem que se encontrar. Mesmo, É que o nosso programa tem esses chavões, né? A gente fala que empreender liberta, empoderamento, Sim, sororidade. Mas isso que você comentou é muito interessante. Mas Não, vai mudar, viu? como Eu vai? acredito que essa questão do empoderamento tem assustado muito Como os assim vai homens. mudar? Eu acho que esse termo ele tem que passar por uma mudança. Entendi. Até uma sugestão. Porque a mulher, ela tem que ter o espaço dela. E ela não pode ser mais vista como empoderada. Ela tem que ser vista como um ser humano. Se nós estamos falando de uma igualdade, se filhos na adolescência estão querendo falar que gostam do ser humano, entendeu? Então, esse empoderamento é um termo que ele já está em desuso, porque ela tem que estar. Segunda temporada a gente tem que mudar. Tem que mudar nosso... Vamos ter que mudar. É o slogan do programa? Mais ou menos. Na verdade, o programa chama Mais Mulher. Sim. E a ideia dele é trazer à tona tudo isso que a gente está comentando hoje. Sim. A começar pelo tema. O tema não é um tema tão simples de ser Não. cogitado, tanto que você foi escolhido a dedo. Por quê? Quando eu e a Priscila estávamos debatendo, a gente sempre conversa sobre os temas, doutor, eu falei, Priscila, e aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? Aí a Pri falou, olha, existem alguns tabus sim, mas todo mundo quer saber. Então, empoderamento, quando a gente fala, a gente usa algumas palavras, às vezes, para serem ilustrativas, né? Essa coisa de... E se você olhar as redes sociais, tem muito disso, empoderamento, sororidade, a mulher buscando realmente seu papel na sociedade, porque a gente ainda vê, e você mesmo falou dos nossos defeitinhos, ainda bem que a gente achou no homem também alguns defeitinhos, mas a ideia nunca é fazer essa dualidade. Na verdade, a ideia é a gente trazer para aquela mulher que está ali um pouco desanimada, desestimulada, algo que é possível. Sempre trazer algo que é possível. Trazer para outras mulheres algo que é possível. Ou para outros homens também. Sim. Né? Eu acho que a partir do momento que a mulher ela busca o autoconhecimento, a partir do momento que ela reivindica uma igualdade. Peraí, você pode fazer happy hour? Eu também posso. Você pode ter o teu esporte, eu também tenho que ter meu esporte. Você pode ter o teu hobby, eu também tenho que ter meu hobby. Hoje eu fico com as crianças à noite, amanhã você fica com as crianças. Tem que buscar essa igualdade. Os homens vão me matar, quem estiver assistindo, mas tem que buscar essa igualdade, entendeu? Porque
ou pelo menos o marido, ele tem que respeitar isso. Uma das coisas que eu recomendo para casais que têm filhos e que estão nesse ritmo de trabalho, às vezes a mulher também, é o seguinte: tem a noite de vocês. Isso já dá um up no casamento muito. Grande dica essa. Eu falo sempre, olha, deixa os filhos com as avós, com babá, com quem quer que seja, estabeleça a noite do casal. Essa noite do casal, ela pode ser um jantar, ela pode ser uma esticada para um motel, para quebrar a rotina de dentro de casa, resgatar a época de namoro. Então é importante isso para o casal, né? Então não é só uma individualização, ela ter a individualidade dela, caminhar para um universo diferente do marido. Às vezes os dois fazendo coisas juntas e que vão resgatar o período em que eles começaram, que não tinham filhos, que não tinham estresse de trabalho, tudo isso. Então a gente pensa muito nisso e a gente orienta, né, nesse aspecto. Eu sempre falo de escrever um livro de autoajuda, eu sempre falo de escrever alguma coisa, eu projeto de eu clicar mais um tempo e depois a gente está num lugar que eu quero escrever bastante, tem muita coisa para escrever, mas eu ainda encontro um paradigma no sentido assim: quando você fala que cada ser humano é um ser único, você identifica um universo exclusivo. Você identifica um universo exclusivo para aquela mulher, você identifica um universo exclusivo para aquele casal. Então, por isso que quando você vai escrever um livro e tentar universalizar tudo isso, que é o que a gente está fazendo na noite aqui, nós estamos dando uma passada em tudo, Sim, no geral, né? Exatamente. Dicas universais aí. Sim. Mas cada casal tem que mergulhar dentro de si, cada indivíduo tem que mergulhar dentro de si e descobrir o que eu posso melhorar. A minha vida é só levantar de manhã, trabalhar, pagar conta, ou guardar mais dinheiro, porque a gente viu também nessa pandemia que você pode ter... Pode não ter o amanhã. Pode Sim. não ter o amanhã. Então, o que eu faço hoje? O que eu quero fazer hoje? Eu quero resgatar minha esposa, quero dizer para ela que eu amo, porque amanhã eu posso não dizer. Sim. Eu quero resgatar meus filhos, eu quero fazer algo para mim. Ah, não, amanhã eu começo a fazer tal coisa. Ah, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa para mim, eu vou fazer amanhã. Não, faça hoje, porque... Então é importante que a gente pense de uma forma mais individualizada, né? Passe algumas dicas universais, mas pensa de uma forma universalizada. Ele passou 1000 dicas É. hoje. E mulherada, o papo tá bom, mas vamos mostrar o look? O que você acha, Silvia? Eu estava pensando nisso agora. A hora que... Você pode pegar, Igor? Posso ficar em pé Ao pra gente mesmo tempo, mostrar a o gente look? pensou ao mesmo tempo, quando ele falou de pensar em si. Então, Olha o look dessa olha o meu menina look hoje. Lembrando que sempre nossos looks são lá da Doce Flor, Lu e Grazi arrasaram. Olha que lindo, todo mundo falou que eu tenho que ficar com esse vestido. Mas não, pessoal, amanhã ele está lá na loja, pode passar de lá para comprar. E o sapatinho, ó, da Arezzo, né, gente? Não que é lindo, brincadeira. coleção nova, como a Sil diz, difícil depois de devolver, né? Bom, e falando de Arezzo, vamos conferir o VT dessa semana? E Sil, nós estamos lindas, né? Quem faz o nosso cabelo e maquiagem? Joe e Johnny, lá da Belezaria. Meninos, arrasaram hoje, viu? Todo mundo elogiando as maquiagens, o cabelo, né, Sil? Bom, eu tô amando meus cachos, né? E agora é aquele momento que a gente vai para os agradecimentos, tá? Só que nós vamos deixar para o Dr. Vlad uma pergunta, e você aguarda, porque ele vai falar do off, tá? Ele vai deixar uma dica final, porque tem muito assunto para falar com ele. Na verdade, esse universo da sexualidade feminina, ele é muito amplo.
Então a gente vai pedir para ele deixar uma dicasinha para vocês, mas antes não existe projeto que a gente não tenha apoiadores. Nós temos os nossos apoiadores e a gente gostaria de deixar os nossos agradecimentos para eles. Então vamos lá. Bianchini Produções, Igor e Bruno, muito obrigado por essa educação e por nos deixar à vontade aqui. Também a Belezaria, que eu já falei, Joe e Johnny, né? Estão de arrasar, né? Cada dia mais lindas nós estamos ficando. Gente, Cia lá com a Esther Cassiano. Esther, um beijo, viu? Nosso programa está retomando, esperamos o seu quadro. Doce Flor, sem comentários. Lu e Grazi arrasando nos looks. Love Brands, presentes mais bacanas da cidade. Vocês encontram lá. Meninas, beijo. E Silmara Lacerda, nossa cerimonialista e faz tudo do nosso programa. Eu vou levar esse faz tudo para o meu slogan agora, Priscila. Continuando os agradecimentos, a gente aumentou o time, lembram? E quem quiser trabalhar com a gente agora vai falar com Bianchini Produções, tá? Eu recebo alguns recadinhos e eu fala com o Igor. É ele que põe o pessoal no time, tá? Agora quem manda é o Igor. A Cris Casemiro Fotografia está dando um show. Ela está ajudando muito a gente. A linda da Cris, ela vem, ela faz umas fotos, ela ilustra o nosso trabalho. Porque tudo isso aqui começa muito antes, gente. Estamos adorando trabalhar com a Cris. Daqui a pouco, nessa segunda temporada, hoje eu fui conhecer e ver como é que está o nosso futuro estúdio. Vai ficar lindo, gente. E vai ser todinho mobiliado pelo Lourenço Móveis. Então, Ezequias, já a gente está indo aí, porque está acabando o nosso estúdio, vai ser lindo. Aí a gente vai convidar o Vlad para a parte 2, lá em Matão. Sebrae Escritório Regional de Araraquara, muito obrigada. Lu e Evandro Todaro, são incríveis. E aquele momento da minha dor, Vlad. Esse sapato, eu venho, eu coloco ele no pé, depois eu tenho que devolver, Vlad. Apesar que a minha amiga disse que faz em 6 vezes sem juros para mim. Muito obrigada. A Rafa, a Dani e a Aline da Arezzo, que são incríveis. Eu chego lá, Vlad, com a roupinha e falo assim, que sapato pôr? Na primeira, eu nunca tive segunda opção. Primeira elas acertam. O duro é tirar do pé. Máxima Gourmet Coifas, daqui a pouco, a Bianca está fazendo em Matão um espaço gourmet. E daqui a pouco a gente está inaugurando esse espaço. Ela vai passar pelo Mais Mulher. E tem um programa especial dela também, tá? MR Corretora de Seguros, incrível, a Marister e a Raquel, que deixaram aquele recadinho incrível com a gente. As meninas da Tuê, Gabi e Jaila, também estão preparando a nossa segunda temporada. E o nosso patrocinador master, que é o Hiper Saúde, que eu queria confirmar isso com a Priscila para ver se eu anotei certinho aqui. Ô Pri, um Creta, sim, um Renegade, uma Tracker, uma Toro, é isso? É isso mesmo, no quarto prêmio, uma Toro mais 100 mil, não é só Toro, uma Toro mais 100 mil reais. É sério isso? É sério sim, é só você comprar para concorrer. Então vamos lá, compre, ajude e concorra, vamos conferir o VT. Hiper Saúde, o campeão de prêmios traz para você muita potência. Um Creta, um Renegade, uma Tracker, uma Toro ou mais 100 mil reais e tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de 3 mil reais. Serão 40 ganhadores de 3 mil reais cada. No primeiro sorteio, um Creta. No segundo, um Renegade. No terceiro, uma Tracker. E no quarto sorteio, uma Toro ou mais 100 mil reais. Isso mesmo, uma Toro ou mais 100 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. Simplesmente essa semana eu vou concorrer, porque é muita coisa. Bom, o programa está chegando ao fim, é uma pena para a gente que está aqui, passou muito rápido. Nós amamos conhecer o Vlad. Eu queria mandar um beijo especial para Regina Roncone, que é uma pessoa que fala muito dele. Eu sei que ele tem várias pacientes em Matão, mas assim, eu chamo ela de Rê, porque ela é uma amiga, uma excelente profissional. E Rê, ele é incrível, como você diz mesmo. E aí, embora a gente não queira, a gente vai para a parte 2, nós vamos te convidar de novo, tá? Para você ir lá para Matão. A gente queria que você fosse lá para Matão, para a gente continuar essa conversa, né, Pri? Sim. E que você deixasse hoje, como é que a gente desliga o botão do off? Bom, em primeiro lugar, a Regina é uma amiga e, como toda amiga, ela deve ter exagerado nos elogios, né? Matão, eu tenho muitos amigos. Eu digo que eu não tenho paciente, eu não tenho cliente, eu tenho amigos, porque como você entra
na alma humana, o terapeuta entra muito na alma humana, ele se torna muito íntimo. Então, ele se tornando íntimo é uma relação de amizade, de irmandade, e eu acho isso muito bonito. Então, eu tenho muitos amigos em Matão. Matão é uma cidade que eu passeio, que eu vou jantar lá, e gosto muito de todo mundo lá de Matão e faço questão de ir num segundo encontro. A dica que eu deixo para as mulheres, não só para as mulheres, mas para o ser humano como um todo, primeiro a questão do autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é importante. Se você se autoconhece, você identifica as suas limitações, identifica aquilo que você pode mudar e você começa o seu dia melhor, conhecendo, né? A outra dica também que eu sempre falo é o pensamento positivo. Temos que sempre fazer aquilo que a gente gosta, sempre manter o pensamento positivo. Se você vive hoje uma contrariedade, por favor, se liberta dessa contrariedade, porque contrariedade a médio e longo prazo ela dá doenças graves. Então se liberta dessa contrariedade. Se você está num relacionamento tóxico, se você está num trabalho que você não gosta de fazer, se você tem uma mágoa, uma angústia de alguma pessoa, tenta resolver isso. Se não conseguir sozinho, qualquer terapeuta, qualquer profissional pode te ajudar, né? Então é importante todos esses valores, todos esses sentimentos, que eles sejam trabalhados para que o bem-estar e a confiança aumente no dia a dia. Então eu diria assim, uma base seria a autoestima, o pensamento positivo e o autoconhecimento. Aí nós vamos aliviar muitas doenças psicossomáticas e muitos conflitos emocionais. Incrível, Priscila. Dica de ouro, né? Tem que ter parte 2, gente. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço conhecê-las. Como que eu vou dizer? Nos ajudar com esse tabu, né? Porque a gente ficou até com medo de falar sobre sexualidade às vezes a interpretação de algumas pessoas, né? Mas muito obrigada por fazer nossa noite aqui super agradável. Eu que agradeço. Realmente foi um programa incrível. A maneira como você abordou isso foi incrível e é um tema importante. É importante a gente falar sobre isso. Então, lembrando, daqui a pouco tem sorteio. Se você já foi lá na página, se você começou a seguir o perfil Mais Mulher, se você curtiu a arte, marcou aquele monte de amigas tuas, vai lá, porque agora vocês vão saber quem ganhou o kit da Grazi, lá da Juliette. Juliette, Moda Íntima, que é um kit estimulante e etc. Ah, é pra cá, Igor? Então tá, deixa eu encerrar na câmera certa, tá? E também tem o brinde especial que a Isabel mandou pra gente, lá da Maribel. Pessoal, a gente se vê semana que vem, às 8 horas, no YouTube e Facebook, tá bem? Até terça-feira. Excepcionalmente, esse programa foi na quinta, por conta desse convidado super especial, e vocês viram que valeu a pena. A gente se vê na próxima terça.